Você já ouviu falar em etnomusicologia ou em sociomusicologia? Refletindo uma visão atual, a música contemporânea e experimental traz um novo olhar para o ensino da linguagem e o fenômeno social através da música. O professor do Departamento de Música da UFOP, Guilherme Pauliello, nos apresenta sua pesquisa sobre a produção de música contemporânea e também seus impactos na educação musical. Confira. O senso comum tende a considerar a música como objeto de entretenimento, como um produto que se comercializa nos meios de comunicação de massa. Mas nem sempre foi assim. A música é socialmente, historicamente considerada, ela cumpriu outras funções sociais, né? De maneira que os estudos de música passaram a considerar a música como um fenômeno de linguagem, como algo que se comunica, como um fenômeno que envolve um produtor por um lado e um receptor por outro. Algumas áreas do conhecimento, portanto, passaram a considerar a música como essa totalidade social, né? A etnomusicologia, por exemplo, passou a considerar que a música é um fenômeno ligado a uma cultura ou algum povo, algum espaço-tempo localizado. O que tirou aquela noção de que a música europeia seria o ápice de uma evolução musical. Cada música é construída por homens e mulheres em seu determinado contexto. A sociomusicologia é uma outra área que também transformou um pouco essa noção de música, por considerar que a música é um fenômeno que nunca é desvinculado de uma ideologia. Quer dizer, qualquer música, de uma maneira ou de outra, reforça ou contesta um estado de hegemonia social. Essas transformações epistemológicas acabaram por transformar o próprio modo de se estudar música, né? Que deixou de ser apenas aprender a tocar um instrumento, ou composição musical, ou criação, harmonia, e passou a ser considerado um fato social mais amplo, né? Então isso influiu a musicologia de uma maneira geral, né? Que aborda a música em seu contexto espaço-temporal, e sobretudo a educação musical, que é um campo que cresceu muito nos últimos tempos, né? por envolver essas questões todas. Segundo Kochreuter, que é um educador, esteta e compositor, a educação musical deveria se ater a duas perspectivas básicas. Por um lado, considerar que a música, sobretudo a música do século XX, avançou em termos de linguagem, de maneira que ela reflete uma visão de mundo que não é mais aquela visão tradicional baseada em causa e efeito, em uma dicotomia entre espaço e tempo. É uma música que relativiza esses conceitos. Por outro lado, essa música terá valor e essa educação terá uma inserção importante na medida em que considerar o seu contexto social, na medida em que tiver, segundo Kochreuter, uma funcionalidade. Parte das pesquisas que desenvolvemos em algumas linhas do Departamento de Música da UFOP tentam articular exatamente essas conquistas de linguagem da música contemporânea com a educação musical. Trazer para a educação musical o acesso e o tratamento a esse tipo de linguagem que é derivada dessas experiências. Um exemplo dessa articulação entre música contemporânea e funcionalidade didática é o caso de uma peça para um conjunto de claves, que é um instrumento muito elementar, né, mas que é possível de ser usado na educação musical com facilidade, mas explorado em suas possibilidades de textura, de ruído, de silêncio, de maneira que esse instrumento, muito simples e aplicável em qualquer contexto, transmite e comunica a estrutura e a composição de uma estética relativista ligada a essas questões da música contemporânea.
Para se aprofundar mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.